Então, a partir de 1530, nós temos realmente a colonização. Beleza, como que é o nome do navegante? Martim Afonso de Souza. Quantos homens ele trouxe? 400. Aí você vai imaginar, professor, mas por que ele não trouxe mulheres também? Poxa, lá naquela regiãozinha do norte, lembra das 13 colônias americanas? Houve colonos que vieram da Inglaterra, foram para aquela região, trouxeram casais, vieram casais. A partir dali, eles começaram a formar famílias, famílias descendentes da Europa, ok? Aqui no Brasil não foi assim. Tá? Desde o começo, a partir de 1530, que Martim Afonso de Souza veio, trouxe 400 homens, e esses homens começaram a se misturar com a civilização que estava aqui. Tá? Ou seja, a civilização, grava esse nome aí, autóctone. Civilização autóctone. Professor, o que é uma civilização autóctone? É aquela que começa a povoar uma região primeiramente. Antes de ninguém estar naquela região, aquele povo se instala ali, ele passa a ser autóctone. Qualquer outro que vier depois, ele é migrante. Tá ok, gente? Então, o que acontece? A partir de 1530, então, com Martim Afonso de Souza, nós começamos a colonização efetiva e começa a instalar uma administração portuguesa aqui no Brasil. Ou seja, aqui no Brasil agora vai ter uma colonização e uma administração portuguesa para administrar essa região. Portugal vai passar a ser metrópole, e essa regiãozinha aqui do Brasil vai passar a ser colônia. Tranquilo, galera? Olha só, vou fazer o desenho do mapinha aqui. Ó. Tá? Isso aqui é o Brasil, tá? Pedaço do Brasil, só um pedaço. O restante está para cá, tá? Mas nós não vamos utilizar essa região, não, por quê? Porque aqui, ó, nós temos uma linha imaginária, e essa linha imaginária ela foi realizada em 1494 e nós chamamos ela de Tratado de Tordesilhas. Gente, esse Tratado de Tordesilhas foi feito entre Espanha e Portugal, mediado pela igreja, que era uma espécie, vou falar meio errado aqui, mas só para você ter uma ideia, o Papa era uma espécie de ONU da vida, ou seja, a Igreja Católica, ela intermediava os acordos internacionais na época. Tá? Então, a Espanha e Portugal, em 1494, fizeram um tratado, tá? Para dividir as terras que fossem conhecidas a partir de então. Por que eles fizeram esse tratado? Porque 2 anos antes, um navegante italiano chamado Cristóvão Colombo tinha saído da região da Espanha e tinha feito uma viagem para dar a volta ao mundo para chegar às Índias. Gente, nas Índias tinha muito produto, produto caríssimo, produto que não tinha em nenhum outro lugar e era vendido muito caro na Europa. Era especiarias, né? Era pimenta, noz moscada, cravo, pimenta da Índia, tá? Então, esses produtos, gente, como não tinha na Europa, servia para salgar a carne, né? Para dar aquele gostinho gostoso daquela carne, aquela carne assada. Olha que maravilha você colocar um tempero, né? Então, o intuito dessas viagens acontecer para as Índias era buscar essas especiarias. Tranquilo? Mas o que acontece a partir de agora? Presta atenção. Tratado de Tordesilhas, tá? Pós-Colombo, a Espanha fica com a parte oeste do tratado, para lá, e Portugal fica com a parte leste, a partir de uma ilha chamada Cabo Verde. Tranquilo? 370 léguas a oeste, tá? 370, foi estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas, e essa região aqui, de Cabo Verde até essa linha imaginária aqui, seria de Portugal. Portugal, então, pegou essa região aqui. Quando o Cabral vem para cá em 1500, ele passa aqui, querendo ir para as Índias, ele chega e percebe que essa terra aqui é uma terra um pouquinho maior, né? Quando ele chega, ele chama ela de ilha, depois ele já começa a chamar ela de terra, porque ele percebe que é bastante grande, tá? Aqui na região da Bahia, ele vai fincar a estaquinha dizendo, o marco dizendo que é do rei, certo? Então, a partir desse momento, gente, o Brasil é desse tamanho,
tá ok? A partir do Tratado de Tordesilhas, então, o Brasil é desse tamanho. 30 anos depois, quando Martim Afonso de Souza, por volta de 30 anos, quando Martim Afonso de Souza chega para povoar o Brasil, ele faz uma divisão administrativa, tá? Ou seja, ele chega no Brasil, dá uma olhada lá e fala o seguinte: o rei mandou dividir essa regiãozinha do Brasil em partes territoriais. Você imaginaria hoje, professor, são os estados? É o embrião dos estados, tá? São as capitanias hereditárias. Tranquilo? São divisões de terra. Vamos colocar aqui, ó. São 15, tá? 15 divisões de terras. Eu vou fazer aqui, não vou contar, tá, gente? É só para vocês terem uma ideia, tá? Pronto, 15 capitanias. Nós temos que fazer essa aula bem dinâmica, bem corrida. Não dá para me explicar em profundidade isso aqui para vocês. Mas já vou dizer o seguinte: 15 capitanias. Somente duas prosperaram. As tiveram um problemão, tá? Distância, não tinha como um capitão de uma capitania entrar em contato com a outra, porque não tinha meios de transporte. Os indígenas estavam atacando o tempo todo ali os colonos, né? Já que os colonos chegaram e ocuparam a região que antes os indígenas estavam. O que mais, gente? Então, a falta de comunicação, principalmente a falta de transporte e o ataque dos índios, fizeram com que as outras capitanias hereditárias não dessem certo, ok? Mas duas deu. Duas deram certo. A primeira, aquela que o Martim Afonso de Souza, que veio para cá, criou. Vocês já ouviram falar da Capitania de São Vicente? É, a Capitania de São Vicente. São Vicente existe até hoje. Está lá naquela ilha, Baía de Santos. Né? Está lá naquela região até hoje. Do lado de Santos, ali, São Vicente. Então, foi criada a Capitania de São Vicente. Qual outra capitania? Ah, essa ficou muito rica. Gente, essa ficou riquíssima. Por quê? Produção de açúcar. O nome dela, Pernambuco. Gente, essas duas aqui deram certo. Professor, e as outras não deram certo? Será que eles não tinham dinheiro, não tinham financiamento, davam um trabalhão danado para eles conseguirem suas ferramentas de trabalho, eles não tinham mão de obra? Isso mesmo, gente. Só que de Pernambuco, ó, já vou dar uma dica para vocês aqui. Quem financiou Pernambuco? Vou colocar o nomezinho dele do lado aqui. Olha só. Holanda. Holanda. Ou seja, os pernambucanos foram pegando empréstimos com a Holanda trazia mantimentos para cá, ferramentas para cá, os materiais para construir os engenhos. Tá ok? Então, beleza. E São Vicente? Martim Afonso de Souza era o proprietário. Proprietário não, ele tinha a posse. Ó, pensa. Professor, os capitães donatários são donos dessas capitanias? Eles não são donos. Tá? Eles só têm a posse. A propriedade é do rei de Portugal. Ele simplesmente, o capitão donatário, recebe uma carta de doação do rei de Portugal, ele pega essa carta de doação, a partir de agora ele tem a posse, ele vai trabalhar nessa capitania, ele vai administrar, ele vai ganhar dinheiro ali e pagar imposto para o rei, certo? Só que ele não é o proprietário. Se de repente o rei chega lá e fala, a partir de agora você não deu conta de administrar essa capitania, vou te tomar ela. O rei pode fazer e ele fez algumas vezes isso aí. Tá ok, gente? Mas, tranquilo então, Pernambuco, São Vicente, as duas capitanias que deram certo. Tranquilo? Bom, então vamos colocar aqui, ó, colonização. Outro ponto importante aqui, a administração. Tranquilo, gente. Colonização, Martim Afonso de Souza, 1530. 4 anos, mais ou menos, que o Martim Afonso de Souza demorou para poder deixar essas capitanias mais ou menos prontas. Ou seja, de 1500, ele chega em 1531, até 1534 eles estão construindo, produzindo, criando engenho e tal. Então, uns 4 anos, mais ou menos, aí, desde a criação das capitanias até essas capitanias estarem prontas, porém, somente 2 deram certo. Beleza? Administração, capitanias hereditárias. Aí vamos colocar aqui o seguinte. Essa administração foi exercida por Portugal, colocando um ponto importante nesse intermédio metrópole e colônia.
ele é chamado de Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial, professor? Simples, eu vou desenhar Portugal aqui. Ó. Ó, Portugal está aqui, tá? Portugal aqui, Espanha está aqui. Isso aqui é a Espanha, ó, tá? Aqui é o nosso Portugal, a nossa metrópole. O que é o Pacto Colonial, então? É simplesmente o seguinte, é um pacto entre a metrópole e entre a colônia. Você só pode fazer comércio. Colônia, você, ó, Portugal, metrópole dizendo para a colônia. Colônia, você só pode fazer comércio, negócios com Portugal, diretamente. Esse é o pacto colonial. Tá? De jeito nenhum, um colono produtor, por exemplo, um pernambucano, fazendeirão, produtor de açúcar, né? Dá um toque, manda um navio para a Inglaterra e chega na Inglaterra, olha, eu vou fazer negócio com você. De jeito nenhum. Se por acaso um pernambucano, um fazendeiro da elite, ele fizesse isso, gente, ele estaria cometendo um crime. Tá? Ele poderia ser enquadrado como traição, um crime de lesa majestade, um crime de traição contra o rei, tá? Então não podia. Pacto colonial, então, colônia só faz negócio, comércio, compra, vende somente com a metrópole, somente com Portugal. Tranquilo, galerinha? Outra coisa, o sistema adotado, o sistema econômico adotado aqui no Brasil foi o plantation. Tá? Então, mais um aqui, ó. A gente sair, vamos falar mais dessa, vamos sair da administração, vamos passar por o açúcar em si. Tá? Vamos lá. Administração, Pacto Colonial, espero que vocês tenham entendido, tá? E o próximo agora nós temos, qual que eu tinha dito mesmo? Isso, plantation. Anotou aí, né? Plantation. Plantar. O plantation, gente, é o seguinte, é o sistema que foi criado para que funcionasse o plantio da cana, tá? Depois o engenho ser criado, a produção de açúcar acontecer dentro do engenho. O engenho, gente, eu vou falar daqui a pouco, é uma espécie de indústria, uma indústria um pouquinho mais primitiva, diferente dessa nossa hoje, tá? É uma indústria onde a cana seria processada e seria feito ali o açúcar ainda em barra, tá? O açúcar ainda é cristalizado ali, ele não foi granulado, ele não foi diluído, tá? Então, o que acontece? Esse sistema aqui de plantation, ele vai dizer o seguinte, fazendeiro, você ganhou uma hiperfazenda, uma fazenda enorme, vamos chamar essa fazenda de Sesmaria, tá? Professor, o que é uma Sesmaria? Olha para cá. Tá vendo aqui, ó? Capitania do Maranhão, tá? Nós vamos pegar aqui, isso. Nós vamos pegar aqui e dividir essa capitania em vários pedaços, várias partes. Ou seja, o capitão donatário que recebeu essa capitania, ele vai pegar essas Sesmarias, tá? E vai dividi-las, tá? Não certinho desse jeito aqui, né? A divisão é um pouquinho diferente, mas o que é uma Sesmaria? É um pedaço de terra dentro de uma capitania hereditária. Melhores palavras, vamos substituir aqui. Uma Sesmaria é uma espécie de latifúndio. Professor, o que é um latifúndio? Gente, olha o tanto que vocês estão aprendendo aqui, hein? Vocês viram o quanto eu já falei desde o começo dessa aula. Conceitos importantes, tá? Muito importantes. Se você teve dúvida, manda a dúvida aí ou depois dá uma pesquisadinha no Google, tá? Ou seja, o que é uma Sesmaria, professor? É uma grande porção de terra que o capitão donatário passava, tá, para pessoas que vinham junto com ele ou colonos que vieram depois, várias levas foram vindo de navios para cá e essas pessoas iam pegando as Sesmarias ali. Essas pessoas, gente, que ganhavam essas Sesmarias, elas eram pessoas importantes, tá? Não é qualquer um chegou, eu vim buscar uma Sesmaria, eu vim buscar uma grande fazenda. Negativo. Pessoas vinham lá, eram indicadas e chega aqui o capitão vai distribuir essas terras. Tranquilo? Então, Sesmaria é um latifúndio. Latifúndio é uma grande fazenda, tá? Uma enorme fazenda. Tá? Minifúndio, pequena fazenda. Latifúndio, grande fazenda. Tranquilo? Tá, então o que acontece? Essas Sesmarias aqui vão dar origem ao que nós chamamos de engenho, tá? E o sistema implantado ali é o sistema de plantation. Característica do sistema de plantation. Já que eu expliquei o latifúndio, primeiramente, latifúndio, certo? Tudo acontecia dentro de um latifúndio desse. Outro, trabalho escravo. Outra característica do plantation. Outra característica, exportação. Você vai plantar, mas não é para um mercado interno, que nem existe. Você vai plantar nessa grande fazenda, nesse latifúndio, você vai utilizar o trabalho escravo
e você vai exportar. Professor, nessa época eu podia exportar para a Inglaterra? Não. Podia exportar para a Espanha? Não. Para onde podia exportar? Só para Portugal, só para a metrópole. Beleza, gente? Então, essas são as características daí do sistema plantation, tá? As características mais importantes. Outra coisa, monocultura, ou seja, uma cultura só. E nesse período, cana-de-açúcar. Tranquilo? Para a produção de açúcar. Tá, então vamos passar para outro sistema aqui, ó. Já falamos da administração, vamos falar aqui do engenho. Professor, o que é o engenho? Engenho, gente, de começo era só a indústria, ou seja, aquela regiãozinha onde vai ser construído a moenda, onde vai ser construída uma regiãozinha lá para cozinhar, tá? O melado, e depois para purgar, que era um processo muito complicado. Se você puxar no YouTube, você vai ver tudo lá direitinho. Ou seja, o engenho é dividido, o engenho indústria, ele é dividido nessas partes aí. A moenda, que moe a cana, o outro que pega a cana e cozinha ela, e a outra que era a região de purgar. Tá? A partir dali, saía um pedação de estilo uma rapadura. Tá? Ou seja, o açúcar aqui do Brasil seria vendido desse jeito. Tá? Ele é em barra, tá? Ele é encaixotado e mandado para a Europa, para lá ele ser transformado em açúcar granulado. Tá ok? Foi passando tempo, esse engenho, por fim, passou a integrar a fazenda inteira. Então, quando você lê um livro, quando você assistir um documentário e o apresentador falar sobre o engenho, você já imagina na grande fazenda, uma fazenda gigante, com várias plantações, muita gente trabalhando, produzindo ali a cana-de-açúcar. Você vai pensar na casa grande, que era o lugar onde o dono de fazenda, tá? Ou seja, o senhor de... Olha só o nome, maravilhoso esse nome, né? Senhor de engenho. Claro, se ele é o dono do engenho, né? É o senhor de engenho. Tá, gente? Então, as plantações, a casa grande, que era a moradia do senhor de engenho, os agregados a ele também, a família, tinha pessoas que vinham de fora também, que tinham cargos importantes, às vezes até poderia morar, alguns agregados da família. A senzala, gente. A senzala que é o pior de todos. A senzala é o pior momento, eu acho que é o pior lugar que já foi inventado e criado. Aqui no Brasil foi a tal da senzala, tá? Era o lugar onde o escravo posava, né? Não podemos nem dizer que ele morava, porque praticamente ele morava onde ele trabalhava, que era na lavoura. Terminou o serviço, ele vinha e era trancafiado na senzala. As portas da senzala eram abertas só no outro dia, quando o feitor já recolhiam os escravos e levavam para a fazenda. Tranquilo, gente? Então, basicamente, o engenho é isso, tá? É o grande latifúndio, a fazenda, que tem essas três partes principais aí. Casa grande, o engenho, a senzala, é 4. E mais um, a lavoura. Beleza, galera? Então, esse aí é o engenho, tá? Foi implantado a partir da criação dessas capitanias hereditárias, do engenho, nós já temos esse sistema de plantation acontecendo dentro dos engenhos. Tranquilo, galera? Bom, agora vamos passar para outra parte importante. Devido a essas outras capitanias, tá? Olha só tem 2 aí funcionando. E as outras? Galera, por conta dessas capitanias não terem dado certo, o que vai acontecer? Portugal vai mandar aqui para o Brasil um governador geral. Professor, governador geral, então ele serviu para isso? Os capitães donatários não deram conta de administrar as capitanias sozinhos? Não, gente, eles não deram conta. Então, aí o que vai acontecer? Vai ser criado o governo geral, 1549. Então, vamos colocar aqui. Saímos do 1530, 19 anos depois, 1549, nós temos a criação do governo geral. Beleza? 1549, governo geral. 3 governadores mais importantes tiveram nesse período. Primeiro, o governador Tomé de Souza. O segundo, Duarte da Costa. E o terceiro, o Mendes Sá. Cara, esses caras vieram para cá com o cargo já a mando do rei de Portugal. Então, o que vai acontecer aqui? Esses 3, primeiro, o Duarte da Costa. Olha só, anota aí também. O Duarte da Costa trouxe os jesuítas para cá.
tudo vai mudar a partir de agora com relação aos índios, aos indígenas, tá? Ou seja, a partir de agora, os jesuítas chegam e os jesuítas vão começar a sua catequização. Pessoal, para que serve o jesuíta? Simples. O jesuíta, ele vai trabalhar como se ele fosse um soldado de Jesus, tá? Ele vai simplesmente catequizar os índios. Você sabe qual o índio mais fácil de ser catequizado? Claro, aquele indígena pequenininho, tá? As crianças. Ou seja, as gerações que foram nascendo a partir da vinda dos jesuítas para cá foram sendo catequizados sucessivamente. É mais fácil você ensinar uma criança do que você ensinar um adulto, certo? Então, os jesuítas tiveram uma importância muito grande com relação à defesa do índio também. Os jesuítas, a partir de que eles chegaram, eles já foram criando umas missões ou reduções. Primeiramente, foram criadas as reduções. Professor, o que é uma redução? É simples. É uma região onde o jesuíta escolhe, tá? O padre jesuíta escolhe, ele captura, olha só, depois a gente fala sobre isso, mas ele captura, ou ele chama, ou ele pega um grupo de indígenas, tá? Que já é conhecido. Tinha muito, gente, tinha muito indígena aqui que era aliado dos portugueses. Então, esses indígenas saíam com os jesuítas e iam de aldeia em aldeia, chamando, conclamando, os índios mesmo ajudavam, né, os jesuítas a conclamar outras religiões, né, para que essas tribos fossem arrebanhadas em uma missão. Ou seja, é uma espécie de aldeia grande, com uma quantidade diversa aí de indígenas. Nós podemos colocar uma média aqui de uns 150 indígenas numa redução ou numa missão, para que eles fossem catequizados. Mas olha só, dentro de uma redução, nós temos que ter o quê? Uma espécie de escola, onde as crianças vão ser ensinadas, os adultos também, e nós temos também o espaço onde eles teriam que produzir. Né? Não dá para eles ficarem naquela região sem comer. Então, os jesuítas ensinavam eles também como que eles iriam atuar num sistema de trabalho conjunto. Tá bom? Importante essa ação dos jesuítas aí, ó, a dica, tá? Principalmente o norte, aquela regiãozinha do Amazonas. Ali havia extração de drogas do sertão, principalmente de plantas medicinais, tá? E os jesuítas vendiam essas plantas medicinais, essas drogas do sertão na Europa. Então, os jesuítas começaram a ganhar dinheiro nessas reduções. Inclusive, eles começaram a ficar tão poderosos que, no certo momento, quando vai administrar o Brasil, ele vai expulsar os jesuítas daqui. Mas a gente fala um pouquinho depois. Beleza? Então, o governador-geral, vocês podem anotar aí, são 3, é o Tomé de Souza, o Duarte da Costa e o Mendes Sá. Eu já vou passar para o último, que é o Mendes Sá. O Mendes Sá, gente, qual é a importância do Mendes Sá? Ele vai expulsar um grupo de franceses que vieram em 1655 para cá, foram para a Baía da Guanabara e ficaram bastante tempo ali, e a ideia deles era montar uma colônia nessa região. Tá certo? Então, o Mendes Sá foi um importante agente do governo, governador-geral, que expulsou esses franceses daqui. Beleza, gente? Agora é o seguinte, nós temos um acontecimento que vai mudar tudo. Vai mudar tudo. 1580. Vamos colocar aqui. Tá, gente, deixa eu apagar aqui, senão não vai dar espaço aqui. Mas já anota aí no seu caderno. Anota aí. Ó, União Ibérica. Anota União Ibérica. Do ladinho você coloca lá assim, ó, a data. 1580, notou? Até 1580 até 1640. O que vai acontecer nesse período? O rei da Espanha, por conta da morte do rei de Portugal, ele vai dizer o seguinte para Portugal. Portugal, a partir de agora... quer tirar o print? Não, deixa... tá. Vamos lá. Pessoal, tira o print. Tira o print aí, rapidinho. Beleza, valeu. Galera, olha só. Vou contar um pouquinho aqui sobre essa União Ibérica. Eu vou pagar agora, hein? Vou fofocando enquanto isso. Seguinte, o rei da Espanha, que é o Filipe, gente, o Filipe é filho de um dos reis mais importantes da Europa. O Filipe, ele é filho do Carlos V. Tá? O Carlos V foi um dos reis mais importantes. Eu vou deixar isso aqui, tá? Vou deixar nosso Brasilzinho aqui. O rei Filipe,
Ele era descendente de reis de Portugal. Então o Filipe chegou e falou o seguinte: ó, eu, rei da Espanha, tá? Já que o rei de vocês morreu e o rei de vocês não tem descendentes, não deixou herdeiro, filho, eu, rei da Espanha, também vou ser rei de Portugal. Aí houve uma guerrinha, os portugueses não quiseram deixar, mas não teve jeito não. O Filipe tomou posse de Portugal. Então, gente, a partir de 1580, olha só, 1580, nós tivemos a eclosão da União Ibérica. Gente, então a União Ibérica é simples. Se você tiver... O que foi a União Ibérica? Foi a união de dois reinos da Península Ibérica. Península Ibérica é aquele cantinho, tá? Aquela perninha da Europa que vai em sentido ao Brasil. Ou seja, Península Ibérica, Espanha e Portugal. Beleza? Então, a União Ibérica foi simplesmente a união dos dois reinos em um rei só. Ok? O rei da Espanha agora comanda duas nações. Tranquilo? Então, isso foi a União Ibérica. 1580 até 1640. Gente, olha só. Se durante o século XV inteiro Portugal quis sair, né? Portugal, fazer as suas navegações, dar o balão na África e ir para a Índia buscar produtos caríssimos e vender na Europa, ele ficou muito rico. Portugal passou a ser uma das grandes ou até a maior nação nesse período. Ou seja, tinha muito navio, tinha ali suas navegações, buscavam especiarias, vendiam na Europa, tá? E foi ficando rico. Só que aí nós temos um problema. À medida em que o século XVI foi avançando, nações como a Inglaterra, a Holanda, a Espanha foram entrando nesses negócios das grandes navegações, nas expansões marítimas. Começaram a fazer concorrência com Portugal nas Índias. Então, por fim, nós já temos aqui, já no final do século XVI, Portugal já não estava dando tanto interesse mais para as Índias. Ele estava importando mais aqui com o Brasil. Por quê? Porque tem concorrência demais nas Índias. Tá? Então, a partir desse século XVI, mais a partir de meados do século XVI, final do século XVI, nesse período aí, Portugal vai estar dando muito valor ao Brasil, o negócio do açúcar está bombando, só que aí acontece esse problema da União Ibérica. Ou seja, Portugal não vai governar a si mesmo mais. A partir de 1580, nós vamos ter problema. Por quê? Todas as colônias, quase a maioria das colônias de Portugal, que Portugal tinha na Ásia e tinha na África, desapareceram. Como assim, professor, desapareceram? A gente foi perdendo essas colônias. Por quê? Porque a Espanha, tá, ela administrava Portugal, e nesse período aí não foi dado tanta importância para essas colônias portuguesas. Certo? Ou seja, simplificando, durante a União Ibérica, grande parte das colônias e da riqueza de Portugal, elas vão se exaurir. Já coloca na sua cabeça aí. Professor, futuramente o senhor podia dar uma... diga-se de passagem. Futuramente o senhor podia dar uma aulinha daquelas revoltas nativistas. Aí eu ia te falar, isso mesmo. As revoltas nativistas, as revoltas brasileiras, elas vão começar a ter força a partir do término da União Ibérica. Por quê? Quando a União Ibérica termina, ou seja, Portugal consegue se restaurar o seu reino. É um português que vai estar governando o Brasil a partir de 1640. Aí o que vai acontecer? Portugal está quebrado. Aí Portugal vai ter qual colônia para ele tirar o seu leitinho, para ele tirar o seu sustento? Portugal vai olhar para um lado, olhar para a África, para a Ásia, vai pensar, pô, cadê minhas colônias? Já era, velho. Aí ele vai olhar para o Brasil, ainda tem uma ali. E aí o que Portugal vai fazer? Vai apertar o cerco em cima do Brasil. Portugal está decadente, a economia de Portugal ficou decadente, principalmente por conta da União Ibérica. Aí o que vai acontecer? O rei de Portugal, que foi o Dom João IV, a partir de 1640, gente, ele vai mandar muita gente para administrar aqui o Brasil, ele vai reforçar as tropas, ele vai criar companhias de comércio para mandar aqui para o Brasil, para apertar o sistema de plantation e o sistema do pacto colonial. A partir de 1640, viu que é importante você ter aprendido o pacto colonial, né? A partir de 1640, então, Portugal vai apertar o pacto colonial. E aí o que a galerinha, aquele colono, cadê meu mapa? E aquele colono que está aqui, tranquilo, trabalhando, produzindo seu açúcar e tal, está ficando rico ali, vendendo tanto açúcar, o que ele vai fazer? Ele vai se revoltar. Por quê? Porque Portugal agora está apertando.
Certo, gente? Então, temos várias... em outra aula, a gente pode criar aulas somente com temas de revoltas. Revoltas nativistas, revoltas regenciais e revoltas separatistas, tá? É um conjunto bem bacana, é uma aula bem... Não tem nada mais difícil de aprender em história, eu acho, né? E alguns alunos meus também, que são as revoltas. Gente, cada uma com a sua particularidade, mas eles têm um fio condutor, tá? Não é difícil, não. Existe um fio condutor para você entender as revoltas nativistas, depois as regenciais e as separatistas. Você entendendo o fio condutor, é só você pegar os agentes, tá? A maioria das questões, elas têm alguns agentes ali. Quem que promoveu a revolta, qual foi a repercussão, tal, tá? Então não é difícil. Tá? Mas eu só adiantei essa revolta para vocês imaginarem que pós-União Ibérica, então, Portugal vai apertar o Brasil e a partir daí vão existir essas revoltas. Certo, gente? Mas, e outra coisa, rapidinho aqui. Durante essa União Ibérica aqui, houve a invasão holandesa em Pernambuco. Tem uma questão do Enem que a gente vai trabalhar. Eu nem sei se passou o horário. Passou ainda não, né, Felipe? Tranquilo. Tá tranquilo ainda? Gente, é o seguinte, tem uma questão ali que está falando sobre a revolta, a Revolução Pernambucana, que foi aquela que expulsou os holandeses do Brasil. Então, vamos trabalhar ela rapidinho aqui. A União Ibérica acontece. Quem manda em Portugal agora é o rei da Espanha. E lembra que eu tinha falado que quem financiava a capitania de Pernambuco era a Holanda? A Holanda está um pouquinho mais acima da França ali, tá? Então era a Holanda que financiava. Aí o que acontece? O rei da Espanha agora governa Portugal e ele é inimigo da Holanda. Então o rei da Espanha vai falar, o Filipe vai falar o seguinte: ô Holanda, você, que eu não quero nem saber se você financiou Pernambuco, se não, problema seu. A partir de agora você está proibido de fazer negócio aqui com o Brasil. Cara, a Holanda vai ficar pé da vida com isso. A Holanda vai olhar e falar, poxa, eu investi tanto dinheiro nesse negócio. Aí o que a Holanda pensou? Vou invadir. Ela veio, tranquilona, 1624, já perto do término já da União Ibérica, mas era a União Ibérica acontecendo. Invadiu a Bahia. Chegou lá, pensou, esses baianos é tudo mole. E aí chegou lá e tal, os baianos pegou as suas armas e pum, deu uma costa nos holandeses, pôs os holandeses para correr. Beleza? 1624, invasão à Bahia, não deu certo. Só que aí, o que vai acontecer? Os holandeses vão embora, no decorrer do tempo, eles assaltaram um navio galeão, é uma tal de pirataria. Já ouviu falar de pirataria? A pirataria acontece da seguinte maneira: o navio chega com os piratas, atacam um navio cheio de ouro, cheio de prata, cheio de riqueza, assalta o navio, pega o dinheiro para eles, escraviza algumas pessoas e afunda o navio. Pronto, o pirata pegou, ganhou, e inclusive tem alguns países que praticaram com muita força a pirataria. Por exemplo, Inglaterra, França, a Holanda um pouquinho também, mas com muita força a Inglaterra. É pirataria. O rei ou a rainha da Inglaterra, por exemplo, uma campeã nisso foi a Rainha Elizabeth. Ou seja, ela pegava, chamava o pirata, vou colocar um nome fictício aqui, o Jack Sparrow. Jack Sparrow, brincadeira, tá? Chega lá o pirata, e aí a rainha, você vai receber uma carta, essa carta é chamada de carta de corso. A rainha dava uma autorização para o pirata para que a partir de agora ele execute a pirataria em nome da coroa. Imagina, gente, assaltantes em nome de um país assaltando os outros por aí. Mas, gente, calma. Isso aí é porque alguns países, de vez em quando, declararam guerra contra os outros. Então, um país, ele se justificava, tá, dizendo que o outro estava errado para ele poder utilizar esse sistema de corsário. A gente chama de corsários, tá? Que era um pirata em nome de uma coroa. Mas vamos voltar aqui de novo. A Holanda levou uma costa dos baianos em 1624, está voltando, passou o tempo, ela assaltou um navio galeão, tá, espanhol, que eram os navios que tiravam o ouro e prata ali daquela região da América, tá, México principalmente, e Peru, e levavam para a Espanha. A Holanda vai e captura um navio desse. Aí imagina o que a Holanda vai fazer com esse dinheiro. Imagina, vai invadir Pernambuco. Então a Holanda vem, invade Pernambuco, muito tempo de guerra, tá? Guerreiam contra tanto tropas portuguesas, tropas espanholas, contra os agricultores também, os fazendeiros poderosos, né, que compravam armas e tudo, e que foram guerreando ali contra a Holanda. Só que, gente, a Holanda invade. A Holanda fica bastante tempo ali, tá? Ela invade em 1530, ó, grava aí, 1630. A Holanda invade, anota aí no seu papelzinho aí. 1630. Ela invade Pernambuco, ela vai lutando contra os colonos, com tropas portuguesas, para ela conseguir invadir, até 1637. Aí, gente, nós temos um período áureo
um período de hegemonia ali dentro da Holanda. A Holanda, ela é representada por uma companhia de comércio, que é chamada Companhia de Comércio das Índias Ocidentais. Essa companhia, com um monte de... Não uma companhia, gente, uma empresa. E foi uma empresa riquíssima. Tá? Eles vinham, a companhia, com seus navios, tá? Atacaram a região. Em 1637, eles conseguiram ocupar Pernambuco e, a partir daí, os holandeses vão começar a financiar, vão começar a fazer vários investimentos na região de Pernambuco, e grava esse nome aqui. Teve um chefe da Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, chamado Maurício de Nassau. Esse foi o cara. Grava esse nome, você nunca mais vai esquecer. Maurício de Nassau. Gente, esse cara administrou. Eles chamavam os fazendeiros, senhores de engenho, financiava eles. Outra coisa, deixava eles terem a religião deles. Se você for jesuíta, desculpa, se você for um judeu, você pode professar sua religião. Se você for um muçulmano, se você for um protestante, tá? Na época a região é toda católica, mas o Maurício de Nassau deixou essa religião bem tranquila. Investiu na cultura. Então, gente, o Nassau foi uma tranquilidade. Porém, a partir de 1644, a Companhia de Comércio da Holanda olhou para o Nassau e falou: Nassau está dando moral demais para essa galera, está emprestando dinheiro demais. Nós estamos tomando um prejuízo aqui, nós precisamos de resgatar esse dinheiro. Desentenderam com o Nassau, a Companhia de Comércio e o Nassau foi embora. Vai dar tudo errado a partir de agora. Aí já entra essa questão do Enem que a gente vai trabalhar ali. A partir de agora, gente, vai haver uma luta, tá, dos senhores de engenho, tá, para poder expulsar esses holandeses dali. Já que os holandeses, né, agora sem o Nassau, estão cobrando dinheiro. Sabe aquele dinheiro que o Nassau emprestou? Eles chegaram nos holandeses e falaram: vai pagar agora. Aí os fazendeiros: pô, velho, nós não temos dinheiro todo agora. Problema seu. Dá um jeito nesse dinheiro aí. Galera, eles ficaram revoltadíssimos. Então, deixa eu falar a data certinha, de 1645 até 1645 até 1654, houve a tal da insurreição pernambucana, ou seja, os proprietários de terra, com a ajuda das tropas de Portugal, expulsaram os holandeses da região. Beleza, galera? Isso aí já mata aquela questãozinha que eu tinha falado para vocês. Depois a gente vai trabalhar. Gente, aí o que acontece? O rei de Portugal, o Dom João IV, vai entrar no poder, vai ascender ao poder através de uma guerra que a gente chama de Guerra de Restauração Ibérica, tá? Ou seja, a partir de agora, Portugal tem o seu rei próprio. Beleza? Olha só. Fim da União Ibérica. Desse período aqui até o início da mineração, nós tivemos várias e várias revoltas. Tranquilo? Esse período foi o período em que Portugal estava passando um hiper problema econômico, tá? E a partir daqui, o açúcar vai cair de preço. Anota aí também, de vez em quando cai numa provinha, e pode ser que o Enem aproveite essa situação também. Sabe os holandeses? Pois é, os holandeses pegaram suas trouxinhas, pegaram seus navios, tá? O Brasil teve que pagar Portugal, né? Portugal teve que pagar uma indenização para os portugueses, para os holandeses, porque os holandeses disseram o seguinte: nós investimos muito dinheiro aqui, nós estamos indo embora, mas vocês vão ter que pagar a indenização. O Brasil pagou, tá? Portugal, quer dizer. Mas é claro, com dinheiro tirado daqui, tá? Os holandeses vão embora. Imagina para onde os caras vão. Para cá, ó. Um lugarzinho aqui cheio de ilha. Antilhas. Sabe onde o Jack Sparrow lá, os piratas do Caribe circulam? É naquela região, ou seja, o Mar do Caribe, as ilhas daquela região ali. Então, teve o privilégio, né? Eu falo privilégio por quê? Porque teve a economia açucareira sendo implantada ali. Foram os holandeses que trouxeram e começaram a plantar, produziram açúcar melhor que o do Brasil, tá? Mais barato do que o Brasil, porque eles tinham como plantar, eles tinham dinheiro para investir, tá? E eles também que faziam o comércio. Então, ficou muito mais fácil para os holandeses fazer o plantio lá nas Antilhas. Só que o Brasil entrou com problema. Tá, só mais uns 10 minutinhos, gente. Aí, o que acontece, gente? Esse açúcar, então, ele vai acabar trazendo um problemão para essa regiãozinha aqui do Brasil. Vai ser a decadência do açúcar aqui no Brasil, tá? Já que a concorrência dos holandeses lá em cima foi muito grande. Beleza, gente? Eu vou fechar aqui
para que em outra aula a gente possa trabalhar o período minerador. Ok? Agora as questões. Gente, agora a gente vai trabalhar as questões, tá? Eu vou sair daqui do quadro e a gente já vai para a tela. Valeu? Vamos lá. Vamos lá então, galerinha. Vamos lá para essa primeira questão aqui. Agora vai ficar um pouco mais dinâmico, tá? Eu expliquei de uma forma bem didática, a forma que eu explico em sala de aula, tá? Quando eu estou dando aulas Enem. Por isso que a gente não rendeu muito, né? Porque o período está bem curto. Mas na próxima aula já começa a falar do período minerador. Tranquilo? O período minerador, gente, foi o período em que o Brasil passou por uma mudança gigantesca, tá? Mas a gente vai falar depois. Vamos para essa questão aqui, ó. Enem 2013. Vou ler para vocês. É preciso ressaltar que, já estou preocupado, é preciso ressaltar o quê? De todas as capitanias brasileiras, Minas era a mais urbanizada. Não havia ali hegemonia de um ou dois grandes centros. Beleza, então Minas era mais urbanizada, eu já vou imaginar o porquê. Né? Tá. A região era repleta de vilas e arraiais, grandes, pequenos. Gente, daqui dá para vocês imaginarem que Minas Gerais era diversificado. Cara, essa diversificação aqui da região de Minas Gerais era muito diferente da do Brasil que já havia acontecido. Esse Brasil que eu fui explicando para vocês ali, tá ok? Aquele Brasil açucareiro, aquele Brasil que acontecia mais no litoral brasileiro, né, já que existia o Tratado de Tordesilhas ali, o negócio do açúcar aconteceu principalmente mais no litoral, já que os navios tinham que transportar esse açúcar e era melhor produzir esse açúcar no litoral. Tá ok? Agora aqui, gente, olha só, foi totalmente diferente. A economia mineradora é diferente. Vamos lá. A região era repleta de vilas e arraiais, grandes, pequenos, era diversa, tinha muita gente circulando. Tá até falando aqui, em cujas ruas muita gente circulava, né? Ouro e as transformações na sociedade colonial. São Paulo, atual 1998, foi esse artigo, tá, do Paiva. As regiões da América Portuguesa, isso aqui agora é nossa conexão, e essa conexão também é bastante importante. Tiveram distintas lógicas de ocupação. Gente, olha só o que eles colocaram aqui. Região da América Portuguesa tiveram distintas lógicas, foram diferentes lógicas. Então, tem uma região que era de um jeito, outra região era de outra. Uma explicação para a especificidade da região descrita no texto está identificada na... Olha só que maravilha, gente, essa aqui. Difusão... Desculpa, pulei aqui. Fiscalização estatal diante das particularidades econômicas. E você vai ficar louco. Professor, eu tô doido. O que eu vou fazer aqui? Imagina que você olha para cá e pensa, fiscalização estatal diante de particularidades econômicas. Quando você vê aqui particularidades, você já vai ver uma ligação com o texto, tá? Então, aqui tem lógicas distintas de ocupação, região das Minas era diferente, aí você já vai pegar essa particularidade econômica e já vai agregar ela para você. Nossa, pode ser essa aqui, mas aí você guarda ela. Você vai para as outras. Apropriação cultural diante das influências externas. Gente, a cultura aqui não tem muito a ver com esse período minerador. Não foi essa apropriação cultural que fez essa distinção. Não é a cultura que fazia essa distinção nesse período. Tá? Se você for observar o período antes da mineração, praticamente não houve uma cultura criada. A cultura vai ser criada a partir do período minerador, tá? Mas não é a cultura a responsável, tá? Por dar identidade, para a gente poder colocar essa diferenciação de um lugar para outro. Tá? Impossível. Produção manufatureira diante do exclusivo comercial. Gente, olha aqui. Produção manufatureira diante do exclusivo comercial. Não poderia ter
produção manufatureira nesse período, tá bom? Inclusive, foi proibido posteriormente pela Maria I a proibição total, tá, de manufatura aqui na região. Então, essa produção manufatureira, de jeito nenhum que ela poderia, diante principalmente de um exclusivo comercial, já que Portugal tinha esse exclusivo comercial, eram eles que traziam os produtos aqui para a região da colônia, tá? Então não tinha como essa produção manufatureira deixar uma região distinta da outra, tá ok? Insubordinação religiosa. A religião também não tem a ver, gente, com essa questão de uma região ser distinta uma das outras. Ou seja, a colônia, ela não tem esses aspectos culturais, manufatureiros, religiosos, ela é colônia, ela se desenvolveu pouco ainda nessas questões aqui. O que era mais importante nesse período? O Portugal fiscalizava muito, principalmente depois de 1640, diante de particularidades econômicas. Cada região tinha a sua particularidade econômica. O Nordeste tinha a economia açucareira, a região das Minas era mineradora, tá? Então, gente, a maior importância desse período colonial, e nós estamos vendo aqui que nós chegamos aqui somente até o período minerador, né? A gente está falando do período minerador. Então, gente, a maior importância era essa aqui, ó. Fiscalização estatal diante de particularidades econômicas, já que essas outras não têm importância nenhuma, tá? Vamos para aí aqui, ó. Autonomia administrativa diante das instituições metropolitanas. Gente, de jeito nenhum. Autonomia administrativa diante de instituições metropolitanas. Até principalmente nessa época mineradora, gente, grava aí na cabeça, cara. Houve uma fiscalização constante, uma fiscalização intensa da coroa portuguesa, tá? Então não existia ali uma autonomia administrativa para a região das Minas, por isso que ela teria se tornado diferente. Negativo, havia sim uma pressão muito forte, haviam instituições nesse período minerador, por exemplo, tinha as intendências das minas, né, na região mineradora, tinha as casas de fundição, onde o ouro ele tinha que passar pelas casas de fundição para depois a pessoa poder circular com esse ouro livremente, tá? Então, eu só vou fazer um resumo aqui, bem rapidinho, para vocês. É uma pena não estar no quadro agora, mas eu passo bem rapidinho para vocês aqui esse resumo, tá? Período minerador, gente, é o século XVIII, tá bom? Vai ser encontrado pelos bandeirantes na região das Minas Gerais, vai ser encontrado ouro. Esse ouro vai ser encontrado a partir de 1693, já tem o primeiro encontro ali, né? E o período minerador vai praticamente ali até o final do século XVIII, até por volta de 1780, a mineração ainda está acontecendo. A partir de 1780, mais ou menos para frente, o ouro vai sucessivamente diminuindo, tá? Aí Portugal começa a não ter mais grandes lucros com essa extração de minerais aqui do Brasil. Tá ok, gente? Então, a gente trabalhou, acho que, bem essa questão. Em próxima aula, eu quero explicar direitinho o período minerador para vocês, depois eu passo para a fase do café, tá? Para a gente começar depois a falar sobre o primeiro reinado. Ok? É muito importante vocês participarem da próxima aula, tá? Vou explicar direitinho para vocês período minerador e a economia do café. Já vou para a vinda da família real para cá, e aí na próxima aula eu trabalho isso. Tá ok? Vou passar para outra questão. Questão 2. Vamos lá. O processamento da mandioca. Produção de mandioca. Aí você vai pensar assim, professor, mas por que mandioca? Mandioca já existia desde a época dos indígenas. O português nem tinha vindo para cá, ele aprendeu a cultivar mandioca com as índias. Então, só que ele aprendeu, viu? E começou a processar a mandioca. Era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses e africanos. Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção de farinha foi aperfeiçoada e ampliada. Então, quer dizer que o português aprendeu e ele foi fazendo ali suas diversificações, né? Não sei sua avó, mas minha avó fazia um monte de coisa aí com a mandioca lá na fazenda que nós morava, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa na América. Olha que maravilha esse texto, gente. Tá? Então, cultura nossa, né? Mandioca, depois o português chega, nossa, gostei demais da mandioca, e vai aperfeiçoando a mandioca. Tornando-se lugar comum
em todo o território da colônia portuguesa na América. Com a consolidação do comércio atlântico e suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos. Gente, então, vocês podem ver que eles estão falando aqui do período histórico. Só que eles colocaram principalmente uma questão alimentar no meio disso aqui. Que os portugueses chegaram, ela já existia, eles ampliaram e espalharam pelo mundo. Tá? Eles estão falando disso. Aí, olha só. Bezerra, escravidão, farinha e tráfico atlântico. Um novo olhar sobre as relações entre o Rio de Janeiro e Benguela, na África. Tá? Ó, considerando a formação do espaço atlântico, esse produto, ó, cara, isso aqui é peça-chave para a gente. Ó. Esse produto exemplifica historicamente a difusão de hábitos alimentares. Cara, esse texto que pode destruir muita coisa do que você imaginou durante o período colonial. Você tem que estar muito atento ao texto. Uma palavrinha aqui, ó, pode falar para você que eu estou falando somente de uma produção de alimento, não estou falando do Brasil colônia como um todo, tá? Então, vocês têm que ficar muito atento com todas as ligações, tá, que o enunciado tiver, tá, com o comando, ok? Então, é isso, gente. Olha só. Essa B aqui, disseminação de rituais festivos. Não tem ninguém aqui difundindo um festival festivo, né? Ampliação dos saberes autóctones. Lembra que, ó, você viu, né? Vocês ficaram muito inteligentes a partir dessa aula. Lembra que eu falei do autóctone? Quem participou da aula desde o comecinho, eu disse quem eram os autóctones, né? Eram aquelas pessoas, que no caso nosso aqui eram os indígenas, que já estavam no lugar desde a ocupação primeira, tá? Desde as primeiras ocupações populacionais do lugar. No caso nosso, gente, eram os índios. Ampliou os saberes dos índios? Não. Esse texto aqui está falando de viagens que foi disseminado para outras regiões, tá? Então, isso aqui está muito pequeno. Não é somente, não foi só a melhoria do aprendizado do autóctone. Não é só isso. Vamos lá. D. Apropriação de costumes guerreiros. A não ser que pegasse e usasse a mandioca no lugar de espada, né, gente? Então, essa aqui não é, né? E. Diversificação de oferendas religiosas, tá? Não tá falando, não é uma questão religiosa também. Viu, gente, que não é difícil? Essa questão aqui, no caso, seria bem tranquila, né? Bem bacana. Vamos passar para a próxima. A centralização... Opa, peraí. É aqui. A rebelião luso-brasileira em Pernambuco. Ó, gente, aquela questão que eu tinha dito. Ah, tá. Emily, tudo bem, Emily? Um abraço para você. Se o pessoal quiser pedir abraço aí, gente, eu já tá há muito tempo aí só em casa. Eu já estou o quê? Quase 2 meses só digitando, né? Gravando aula de casa e tudo. Estou com muita vontade de dar um abraço nos meus alunos. Então, Emily, um abraço para você. Vamos continuar então. A rebelião luso-brasileira. Onde? Assim que alguém solicitar, vai aparecer aqui, aí o senhor permite. Aqui. Isso. Tá. Vamos lá, então. A rebelião luso-brasileira em Pernambuco começou a ser urdida em 1644 e explodiu em 13 de junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes, gente, olha só que interessante você saber o nome do cara, tá? Da rebelião. João Fernandes, fazendeiro importante, fazendeiro poderoso. Olha só. Daí você já vai imaginar o seguinte. Lembra que o professor tinha falou na aula do período de 1644, tá? Que a rebelião explodiu em 1645, ela foi até 1654, tá? Ou seja, Nassau vai embora, né? E agora a Companhia de Comércio da Holanda ela vai começar a apertar os fazendeiros. Um deles vai ser o João Fernandes, que vai ter que pagar a dívida que estava devendo e tal. Então, esses caras vão fazer revolta, gente, e vão expulsar os holandeses dali. Tá, então, continuando aqui. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi decretar nulas as dívidas, olha só, que os rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão da nobreza da terra. Pô, João Fernandes já fez isso aqui, a maioria da nobreza da terra falou, vamos apoiar o João Fernandes,
vamos chamar as tropas portuguesas e vamos expulsar esses caras daqui. Entusiasmada com esta proclamação heróica, né, a do João Fernandes. Vai em faz, guerra declarada e paz fingida na restauração portuguesa. O desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa sessentista foi o resultado direto, interesse econômico dos senhores de engenho. Gente, aqui já dá para você imaginar todo o motivo, o principal motivo da expulsão dos holandeses lá de Pernambuco, gente, foi principalmente aquela cobrança, tá, com relação às dívidas, ok? Aí vocês já vão direto aqui, ó, entender interesse econômico dos senhores de engenho, ok? Quem que falou aqui? Não está conseguindo entender, então eu tenho que falar um pouquinho mais devagar, né? Vamos lá. Gente, o texto aqui, ó, tá falando a respeito de Pernambuco, tá falando que em 1644, e a Stephanie, valeu, Stephanie. Vamos lá, o professor vai falar um pouquinho mais devagar, tá? Ó, tem mais alguém querendo entrar aqui. Vamos lá. Então, como eu tinha dito, a partir de 1645, tem os senhores de engenho, tá? Entrando, os senhores de engenho, tentando expulsar os holandeses dali. Eles vão conseguir expulsar e com muita força, tá? Vai haver muita batalha e tal, e vai haver a expulsão. Vamos ver aqui, ó, porque fraqueza bélica dos protestantes batavos. Não tem a ver com os protestantes essa expulsão. Apesar de que, a partir de que Nassau vai embora, tá? Aí nós temos um pequeno regresso, tá? Mas não é por conta dos protestantes holandeses, tá? E não era fraqueza bélica o principal motivo, tá? Eles não eram fracos belicamente, tá? Os batavos, que são os holandeses, eles tinham força bélica, sim. Então esse aqui não é o motivo, tá? Do desencadeamento da revolta. Comércio transatlântico da África Ocidental. Gente, comércio transatlântico da África Ocidental não é um motivo de desencadeamento da revolta. Enquanto o Marçal está em Pernambuco, o Marçal toma todas as medidas possíveis, todas as medidas necessárias, tá, para que haja paz, né? Tanto na questão religiosa, ele implementa a cultura, amplia a cultura da região, ele vai emprestar dinheiro para os fazendeiros, então os fazendeiros estavam do lado do Marçal. Ok, gente? Auxílio financeiro dos negociantes flamengos. Gente, Batavo, ó, Flamengo, estão todos associados à Holanda, tá ok? Se você falar os batavos, tá? Você tem a ver com a Holanda, populações holandesas. Flamengos, também populações daquela regiãozinha lá da Holanda, né? Também chamada de Países Baixos. Ok, gente? Mas não era, imagina. Os fazendeiros ficaram com raiva por conta do auxílio financeiro dos negociantes flamengos. É claro que não tem a ver essa expulsão dos holandeses da região com esse auxílio financeiro. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. É difícil mesmo, quando vocês entraram agora, né, não participaram da aula desde o começo, entender essas questões aqui. Tá? Não é fácil. Tá, ok? Quem estava desde o começo entrou mais ou menos aí na ideia. Tá? Então, quem entrou agora, aí vai ter um pouquinho mais de dificuldade mesmo para entender. Tá ok? Vamos passar para mais uma questão aqui. Eu acho que a aula até já era para ter acabado, não sei. Mas eu acho que a gente demorou um pouquinho a começar, né, gente? Eu acho que ela vai estender um pouquinho mais. Felipe, vamos continuar? Bora, gente, vamos continuar mais. Tá uma maravilha. Eu não sei se vocês estão gostando, mas eu estou adorando. Vamos lá, vamos passar para a próxima. Se alguém quiser mandar uma escritinha aqui do lado aqui, tá uma perguntinha, pode mandar, tá? Ó, a aula está sendo gravada, gente. A aula está sendo gravada. Tá ok? Que maravilha. Vamos passar para a questão 4. Pronto. Questão 4. Tem 2 textos aí para a gente trabalhar, gente. Pode sim, tá? Isso, beleza, pode sim. Ok. Vamos colocar no grupo? Bom, aí o Felipe, eu acho que ele vai organizar isso aí para vocês, tá? A gente está organizando tudo, gente. Vocês imaginam, a partir da semana que vem, vai ter várias melhorias aí, tá?
Várias e várias melhorias vão ter aí para gente. Ok? Vamos lá. Texto 1. A centralização econômica. Esse texto aqui é o melhor deles, tá? O protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado. Gente, essa questão eu vou adorar trabalhar ela com vocês. Por quê? Dá uma idinha lá embaixo, ó, aqui, ó. Eu acho que o cursor deve estar saindo para vocês aí também. Smith. Esse azinho aqui é de Adam. Gente, o Adam Smith é um teórico iluminista. Ele escreveu A Riqueza das Nações. Ele é o criador, né? Nós podemos, não é bem o criador, mas ele foi o amplificador, aquele cara que realmente colocou o liberalismo, tá? Ele colocou o liberalismo em prática, tá ok? Ele combatia o mercantilismo. Liberalismo. O Adam Smith dizia o seguinte, com relação ao comércio, com relação à economia, o Estado não pode interferir de jeito nenhum na economia. Tá? Então, esse texto aqui é do Adam Smith. Vamos voltar para esse texto 1 aqui. Ó, esse texto 1, ele está dizendo o contrário do Adam Smith. Esse texto aqui é com relação ao mercantilismo. Tá? Vamos ler o primeiro texto. A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado. Sim, protecionismo, o Estado interfere mesmo. Protecionismo, o Estado interfere mesmo na economia. E ele centraliza a economia com muita força. Tá? Esse aqui está defendendo o mercantilismo. Embora beneficiassem a burguesia incipiente, né? Apesar do Estado estar controlando a economia, também a burguesia ganha dinheiro, claro que sim, né? Apesar do Estado ficar controlando, mas a burguesia vai enriquecendo, normal. Vamos passar para o texto do Adam Smith. As interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação. Esse aqui já está de mal do mercantilismo, vocês estão vendo, né? A interferência da legislação é o que o mercantilismo faz. E das práticas exclusivistas é o que também o mercantilismo faz. Restringem a operação benéfica da lei natural. Gente, o Adam Smith diz que o natural, o normal, é as pessoas praticarem o livre comércio, as pessoas terem liberdade, certo? Na esfera das relações econômicas. Ok, gente, então 2 textos, um é diferente do outro. Aí aqui está dizendo o seguinte, ó, entre os séculos 16 e 19, ou seja, dos 1500 até por volta de 1900, né, ele destacou esse período aqui, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tá? Então, houve diversas concepções diferentes sobre a economia nesse período. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se, respectivamente. Então, você está falando aqui, respectivamente, é que tem 2 interpretações aí sobre esses textinhos. Tá ok? Na oposição entre as práticas de... Aí está aqui, gente, ó. Defesa dos monopólios régios. Régio, gente, tem a ver com rei, tá? Ou seja, é o Estado na época. Monopólio régio é que o rei controlava totalmente, através do seu monopólio, tá? A economia. Tem tudo a ver com esse primeiro texto, ok? E depois, ó, a respeito do segundo texto, apoio à livre concorrência. Gente, claro que sim, né? O Adam Smith dava todo o apoio, seu livro dizia que tinha o Estado, ele não poderia intervir de jeito nenhum na economia. Gente, vamos ver por que essa A não é. Valorização do pacto colonial. Uai, beleza, né? Esse aqui, ó, valorização do pacto colonial. Centralização política, protecionismo, isso aqui tem tudo a ver com o pacto colonial. Agora o segundo texto, combate à livre iniciativa. Aí está errado, porque o Adam Smith, ele queria sim, tá? Ele incentivava a livre iniciativa. Ok? Então, essa está errada. Vamos lá para C. Formação do sistema metropolitano. Sim, né, gente? Sim, formação do sistema metropolitano. Ajuda, né, a metrópole a se formar. Crítica à livre navegação. Não, aí o Adam Smith dizia que a livre navegação tem que acontecer, né? Os navegantes podem ir para onde eles querem para fazer o comércio de acordo com aquele lugar que paga mais, ou para onde tem mais mercado, né? Então, o Adam Smith, ele apoia,
tá? A livre navegação. Então, essa também está errada. Ó, o professor fala mais um pouco sobre a divergência. Ixi, o João Paulo saiu e me atrapalhou. Eu não consegui ler. Manda de novo. Manda de novo aí para mim poder ler e responder a sua perguntinha. Eu vou continuar. Então, eu não consegui ler muito rapidinho. Ó, fala mais um pouco sobre a divergência dos textos. Ok, gostei. É o seguinte, esse texto aqui, gente, ele tem tudo a ver com mercantilismo. O mercantilismo foi a primeira maneira, tá? O primeiro aspecto do capitalismo comercial, tá? Os reis utilizavam esse mercantilismo, tá? Eles utilizavam o protecionismo, eles protegiam o seu país, tá? Eles não deixavam livre mercado, eles não deixavam os burgueses do país ser livres para poder realizar os seus comércios, tá? Tinha um monopólio muito grande com relação ao comércio colônia-metrópole, tá? Então, esse é o mercantilismo. Mercantilismo significa práticas econômicas dos reis absolutistas para controlar a economia. Então, esse texto aqui fala do mercantilismo, tá? Esse outro aqui, pelo contrário, é totalmente contra o mercantilismo. Ou seja, isso aqui são ideias iluministas que iam totalmente contra aquilo que acontecia na época dos reis absolutistas, que utilizavam o mercantilismo para controlar a economia do seu país. Tá? Então, esse texto do Adam Smith aqui vai totalmente contra esse. Esse aqui, do Adam Smith, ele diz que a lei natural é a lei da oferta e da procura. Então, o mercado ele tem que acontecer tranquilamente. O país que está vendendo, ele pode escolher para quem ele vai vender. Quem compra mais, paga mais caro, é claro que você vai vender para ele. E outra, se um país está querendo comprar um produto e o país que estiver vendendo mais barato, você vai comprar dele. Então, Adam Smith dizia que a lei natural é aquela da livre oferta e procura. Ou seja, é o tão chamado liberalismo econômico, tá? Ou seja, o comércio ele vive por si só. O rei não pode ficar ali utilizando aquele tal de mercantilismo para ficar aí complicando o comércio, tá? Então, o Adam Smith ele dizia que tinha que ter liberalismo. Então, o liberalismo é o oposto de mercantilismo. Tranquilo, gente? Vamos passar para a próxima. Vamos para a quinta. Isso. Vamos lá. 5. A partir da segunda metade do século XVIII, o número de escravos recém-chegados cresce no Rio e se estabiliza na Bahia. Gente, olha só. Período do século XVIII. Lembra que eu disse a vocês que o período minerador foi durante praticamente o século XVIII todo? Os anos 2700 todos? Então, olha o que vai acontecer aqui. O número de escravos recém-chegados cresce no Rio e se estabiliza na Bahia. Ou seja, essas regiões que os escravos vão chegando, gente, é bem próximo ali da região mineradora, né? Mas nenhum lugar servia tão bem a recepção de escravos quanto no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, gente, é o porto onde recebe a maioria dos produtos que vão para Minas Gerais, ok? Aí, ó, o tamanho real da escravidão. O Globo, 2015, escreveram isso aqui. Na matéria, pois é, interessante isso aqui, né? Essa aqui é importante. Se a gente conhecer que ok, os monopólios régio. O que é monopólio régio? Monopólio régio, régio é rei, tá? Você pensa na corte do país, rei. Se o rei faz um monopólio, é porque se ele fizer um monopólio aqui com a colônia brasileira, Portugal, por exemplo, esse monopólio é só dele. Ele não deixa nenhum país participar disso aí. Tá ok? Vamos lá, vamos continuar aqui. Daqui a pouco eu respondo as perguntinhas. Vamos fazer essa questão aqui, aí depois eu explico mais um pouquinho aí sobre o mercantilismo, ok? Na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico. Gente, isso aqui é muito importante vocês entenderem isso aqui, Carol. Se antes do século XVIII não existia mineração aqui na região do Brasil, cara, a partir do século XVIII vai começar a mineração na região de Minas Gerais. A maioria dos escravos que vai chegar no Brasil a partir desse período minerador vai para onde, professor? Vai para a região de Minas Gerais.
chega pelaquela região ali do Rio de Janeiro, Porto do Rio de Janeiro, e entra para a região de Minas Gerais. Professor, e esses outros escravos que estavam na região Nordeste? De pouco a pouco, gente, o Nordeste açucareiro, que está em decadência, ele vai começar a vender escravos para aquela regiãozinha mineradora. Então, vai haver uma transferência, tá, de região mineradora, que antes era a região Nordeste, região Norte, agora vai ser região mineradora. Tranquilo, gente? Aí está aqui, né? Vamos repetir aqui. Na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico atlântico. Mudança no tráfico atlântico. Ou seja, antes era Nordeste, agora é na região do Rio de Janeiro. Que está relacionada à seguinte atividade. Gente, aí não tem outra, né, cara? O que vai fazer os escravos irem em grande quantidade para o Rio de Janeiro? Extração de metais preciosos. Tá? Aí alguns vão me perguntar, professor, não poderia ser o café? Não, gente, o café vai surgir no Brasil a partir do início do século XIX. Grava aí, galera. Grava na cabecinha de vocês para vocês não esquecerem mais. Nós tivemos aqui no Brasil, põe um númerozinho na sua cabeça aí, o professor vai explicar direitinho. De 1500 até 1530, nós podemos dizer que aqui no Brasil, com relação à economia, tá, nós tínhamos a extração de pau-brasil, então era o ciclo do pau-brasil. De 1534, principalmente, quando as capitanias hereditárias estavam prontas, já estava sendo produzido o açúcar. Então, nós temos o ciclo do açúcar, que vai desse período, a partir de 1530, e ele vai prevalecer até o finalzinho do século XVII. Certo, gente? Onde vai ser encontrado o ouro em Minas Gerais. Aí você vai pensar, professor, então no finalzinho do século XVII, mais especificamente, quando encontra-se ouro nas regiões das Minas, em 1693, nós vamos começar aí o período minerador? Sim, gente. Então, durante o século XVIII, nós temos o ciclo do ouro, certo, gente? Então, primeiro ciclo, pau-brasil. Segundo ciclo, açúcar. Terceiro ciclo, o minerador. Professor, então já vi 3 ciclos. E o ciclo do café? Ah, galera, o café, ele vai, se a mineração foi no século XVIII e ela entra em queda no final do século XVIII, nós temos o início do ciclo do café, tá ok? Que vai bem no comecinho ali do século XIX, tá ok? Século XIX, podemos colocar aqui fazenda pronta, já produzindo café. No 12, 1820, certo, gente? 1820, pertinho do período onde o Brasil estava se tornando independente, o café começou a bombar. Gente, aí você vai imaginar, o Brasil independente, gente, independente mesmo, com Dom Pedro I levantando a espadinha, independência ou morte. Gente, a partir dali nós temos o início do ciclo do café, certo? Então o Brasil já vai ser criado como nação independente, tendo um produto forte no comércio internacional. Beleza? Então vamos voltar aqui. Extração de metais preciosos, né? Tá errada, erradíssima. Tá? Quem buscava drogas do sertão na Amazônia? Os indígenas, né, gente? Ó, a C. Adoção da pecuária extensiva. Gente, a pecuária extensiva é interessante, mas na maioria das vezes não utilizava o trabalho escravo, tá? A maioria das vezes era um trabalho pago, um trabalho assalariado, tá? As pessoas ganhavam ali, se não tinha às vezes o dinheiro ali, mas eles ganhavam produção, ganhavam o seu sustento e tal, pago em alguma outra moeda, outro tipo de moeda, mas eles ganhavam uma espécie de salário. Beleza? Poucos escravos eram utilizados nessa pecuária, tá? Mas os que eram também, eles tinham uma certa liberdade maior, tá ok? Retirada de madeira do litoral. Gente, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum que os escravos vão ser trazidos aqui com muita força para tirar madeira do litoral. Tá? Exploração da lavoura de tabaco. Gente, tabaco nessa época aqui não vai estar sendo introduzido com muita força. Ele vai ser introduzido e vai criar força a partir também do século XIX. Tá? Nós vamos ter, finalzinho do século XVIII, vamos ter o crescimento do algodão, né, no Maranhão, nós vamos ter o tabaco também ali no Nordeste, e nós temos o café futuramente que vai surgir ali na regiãozinha de divisa do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Tá ok? Certinho, galerinha? Então essa aqui foi fácil, né? Ela estava bem facinho.
Tá. Então, gente, é o seguinte, eu gostei dessa primeira experiência, tá? É bom para mim formular já a próxima aula, espero que eu tenha o tempo certinho para mim trabalhar com vocês, vou trabalhar menos questões, eu vou incorporar ela na minha aula, tá? E nós vamos dar andamento nessas explicações, tá? Se vocês participarem de todas, pessoal, vocês vão saber de toda a história do Brasil, não perde, tá? Quem assistiu já desde o começo, quando eu falei do Cabral vindo para cá, até eu consegui falar até perto da mineração no Brasil. Gente, não falta, tá? Assiste, que aí você vai poder ter a sequência. E aí as perguntinhas que vocês forem fazendo aqui, eu vou poder estar fazendo a conexão com vocês e montar um esqueminha no quadro. Beleza, galerinha? Então, eu vou encerrar aqui, né? Nós conseguimos trabalhar aí 5 questões, eu já considero uma quantidade até boa, tá ok? Então, vamos até. Eu aguardo vocês, gente. Eu quero o dobro de gente na próxima aula. Beleza? Bom, agora é a professora Lurdinha, do curso de Psicologia, vai estar com vocês. Tá? Gente, pode aguardar aí, ok? Valeu, obrigadão, tchau. Acabou, eu acho. E aí, pessoal, que aula, hein? Que aulas, por sinal. Professor Vinícius, de Física, professor Henrique, de História. Professor, faz seu agradecimento para os alunos aí. Cara, é o seguinte, adoro dar Fica aula. aí, pessoal, agora Acabou. bate-papo Psicologia, só um minutinho, fiquem aí. Tá, gente, adoro dar aula online, tá? Eu fico muito apavorado aqui. Ainda bem, eu queria ter mais tempo, tá? Para trabalhar e explicar para vocês. A minha espécie de aula, a maneira com que eu trabalho é quadro, para mim montar os esquemas. Mas na próxima aula a gente vai poder adequar as questões junto com o quadro. Eu quero ver se eu consigo fazer isso para mim trabalhar as questões junto com o esquema que eu coloco no quadro. Então vamos lutar para isso, né, Vinícius? Isso aí. Fazer o Vinícius dar conta de fazer isso aí. O professor Vinícius, aula de Física hoje de manhã. A aula dele foi uma aula extraordinária. Ele passou muito conteúdo para vocês. Nós vamos caminhar para vocês no grupo do WhatsApp a resolução das questões. O professor Henrique também passou um material excelente. Pessoal, e agora? Ela já está aqui conosco, ao vivo. Professora Lurdinha, liga sua câmera, liga seu áudio, professora. Ela é psicóloga, professora da Unibras, Rio Verde, professora da Brás Educacional, professora de Psicologia. Lurdinha, estamos com a senhora. Conte um pouco mais. É uma oportunidade, senhores, que ao longo da semana nós criamos um chat, uma votação, para que os alunos pudessem expor, né, qual curso eles queriam conhecer. E hoje a professora Lurdinha, representando a psicologia, vai bater um papo com vocês. Professora, fique à vontade. Ok, muito obrigada. Bom dia a todos, bom dia aos alunos, e são alunos que estão preparando para o Enem, é isso, né? Bom dia. Então, eu sou a professora Lurdinha, eu estou na Unibras desde 2002, ministrando aulas de psicologia. Na verdade, o curso de psicologia, ele é recente, mas praticamente todos os cursos têm uma disciplina de psicologia. Raro alguns que não têm, né? Agronomia, veterinária, engenharia, mas a maioria dos cursos contempla disciplinas da psicologia. Então, a psicologia, eu sou suspeita para falar, porque eu me apaixonei pela psicologia desde a adolescência, até porque eu entrei na faculdade e eu ainda era adolescente. E desde então, a minha dedicação foi exclusiva à psicologia em si. Hoje, neste semestre, eu estou com disciplinas específicas do direito, que é psicologia jurídica, que é uma área bem atual e que está crescendo bastante na área da psicologia, e também no curso específico de psicologia. O que eu tenho para dizer para vocês que o curso é apaixonante. Vocês verão durante o curso, quem optar por esse curso, né? Todas as áreas específicas da psicologia, desde a área clínica, a área hospitalar, a área escolar, a área jurídica, a área organizacional, psicologia do esporte e muitas outras áreas. Na área clínica, nós temos todas as sub-áreas, que é a área infantil, adolescente, adulto, a parte de geriatria. Na área hospitalar, nós temos a parte
de atendimento à UTI, de atendimento pré-operatório, de atendimentos específicos a pacientes terminais, é o que a gente chama de cuidados paliativos. Então, assim, é um curso muito rico e com um monte de sub-áreas e crescendo cada vez mais. E, assim, segundo a Organização Mundial de Saúde, as áreas da saúde mental são as áreas que estão em crescimento constante, e agora, em 2020, as doenças emocionais é a segunda causa de saúde pública no mundo, e nós podemos averiguar isso agora, até com esse momento que nós estamos vivendo agora do Covid. Então, os consultórios estão lotados, tanto da psicologia quanto da psiquiatria. Então, assim, é um curso que só tende a crescer, é um curso lindo para quem realmente gosta de lidar com pessoas e que traz um crescimento individual, assim como esse prazer da gente estar colaborando com a vida coletiva. E eu estou à disposição para questionamentos de vocês com relação ao curso em si, porque aí as expectativas de vocês, cada um, né, tem a sua, e aí eu estou à disposição de vocês para sanar as dúvidas. Professora, Sim? me chamo Késia e Sim, eu gostaria de saber em relação à psicanálise. Eu sou muito apaixonada pela psicologia também, mas eu gostaria de saber qual a finalidade da psicanálise. Psicanálise. Então, a psicanálise não necessariamente quem tem interesse em fazer uma formação específica na área psicanalítica precisa ser psicólogo. Então, qualquer profissional que tenha uma formação na área da saúde, ele pode fazer uma especialização na área psicanalítica. Tanto que nós temos muitos médicos psiquiatras que fazem formação na área psicanalítica para colaborar com a sua formação. Então, a área psicanalítica, o pai da psicanálise é o Freud, né? Então, é uma linha de trabalho que não é específica só da psicologia. Da psicologia, na área clínica, nós temos Gestalt, nós temos psicodrama, a parte cognitivo-comportamental, a psicologia positiva. Então, nós temos essas áreas que são específicas da psicologia, mas a psicanálise em si é uma forma de tratamento clínico que utiliza a linha do Freud, que é o pai da psicanálise. Ok? Ah, sim. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida? Professora? Sim. Thaís? Isso. A senhora falou que atua também em hospitais. A senhora pode falar mais um pouquinho disso? Então, na área hospitalar, por exemplo, eu tenho uma filha que ela fez psicologia e hoje ela está fazendo residência médica, que é somente nesta área que existe residência, na área hospitalar. Então, na área hospitalar, você pode trabalhar em muitos locais no hospital. Por exemplo, você pode trabalhar no Departamento de Recursos Humanos, onde você vai trabalhar com recrutamento, seleção, treinamento, na parte de cuidar da parte de funcionários mesmo que atuam dentro do hospital. Fora essa área, você pode atuar na área clínica hospitalar. Por exemplo, você faz todo o curso de psicologia, onde você vai ver essa gama de áreas, e depois de você conhecer todas essas áreas, você pode escolher a área hospitalar. Aí você vai se especializar em uma área específica. Por exemplo, você quer cuidar da parte de cuidar de pacientes que estão na UTI. Então, aí você vai fazer uma formação, uma especialização em cuidados psicológicos na UTI. Geralmente, nós atuamos com uma equipe multidisciplinar. Então, nós atuamos, quando a gente atua em hospital, junto com o médico, junto, muitas das vezes, com o fisioterapeuta, com o enfermeiro
com psicólogo, né? E às vezes muitos outros profissionais, às vezes com nutricionista. Então a gente forma uma equipe multidisciplinar para cuidar desses pacientes da UTI. Então, às vezes, nós temos um paciente, por exemplo, que teve um trauma na coluna, ficou tetraplégico, por exemplo. Então, ele exige a todos esses profissionais que eu falei para você. Então, às vezes, ele está lúcido e aí ele precisa desse acompanhamento. E, às vezes, não necessariamente só o paciente. Nós precisamos cuidar dos familiares desse paciente também. Nós temos também uma outra área, dependendo do hospital, hospitais de ponta, por exemplo, sírio-libanês, esses hospitais de ponta têm todas as sub-áreas. Por exemplo, os psicólogos que tratam só de criança que foi lesado, que ficou paraplégico, que teve um acidente de carro e teve traumatismo craniano, só de criança, só de adulto, só de idoso. Nós temos os psicólogos que cuidam só de pacientes que vão entrar em processo cirúrgico grave, por exemplo, vai fazer uma cirurgia cardíaca, vai fazer uma cirurgia na coluna, está com muito medo, está com, assim, corre muito risco de vida. Então, aí pode, esse tratamento estende-se aos familiares também. Agora, lembrando que, antigamente, o tratamento psicológico era muito elitizado. Então, hoje, os planos de saúde cobrem, né? Então, você pode fazer o seu curso de psicologia, você pode fazer a sua especialização e você pode credenciar a planos de saúde, para que esses pacientes, quando chegam no hospital, o plano de saúde possa cobrir esse atendimento psicológico e, obviamente, você vai estar ganhando. Então, assim, atividades não faltam. Tem a parte de psicologia do esporte que está crescendo demais, a parte de psicologia jurídica, que é em média. Hoje, os profissionais da psicologia jurídica está em média 14, 15 mil por mês. A faixa salarial é por meio de concurso, e os profissionais de psicologia jurídica, eles atuam junto ao fórum, mais especificamente, não só o fórum, mas é onde a demanda é maior. Atua junto à penitenciária, delegacias também, mais junto ao fórum, subsidiando os magistrados, que são os juízes, as decisões referentes a casos específicos que chegam lá no fórum. Então, espero que eu tenha respondido a você com relação à parte de psicologia hospitalar, e mais alguma dúvida, estou à disposição de vocês. Professora? Sim? Você pode explicar um pouquinho a diferença entre psicologia jurídica e psicologia forense? Psicologia jurídica, ela envolve toda a psicologia, que envolve o fórum, envolve as delegacias, o Ministério Público, envolve as penitenciárias. Ela é a geral. A forense são de casos específicos só de demandas dentro do fórum. Então, é onde tem mais trabalho para os psicólogos jurídicos, só dentro do fórum, atuação. Agora, a jurídica envolve tanto o fórum quanto todas as outras demandas fora do fórum também. Professora Lourdinha, tudo bem? Sim, tudo Muito bem. obrigado por sua participação. Creio que neste momento de pandemia, a psicologia ela se torna ainda mais essencial. E foi muito bacana esse bate-papo, porque durante a semana fizemos uma enquete ao qual o curso de psicologia foi o mais bem votado a ter um profissional neste sábado expondo, né, um pouco mais dessa atuação do profissional psicólogo, dar informações do curso, grade curricular, e já vou lançar hoje a nova enquete, né, para saber qual vai ser o curso de sábado que vem, que os alunos querem conhecer. Professora, eu tenho uma dúvida. Olha Sim. só, minha máscara está aqui, saindo da faculdade, irei colocá-la para ir nas ruas, e eu queria saber como lidar com o meu emocional em um momento tão difícil, como vencer a ansiedade durante a pandemia? Então, não existe uma receita pronta, Felipe, porque nós trabalhamos com a subjetividade humana.
né? Então, cada pessoa, ela tem a sua própria individualidade, a sua própria subjetividade. Então, nós temos as pessoas que já tinham uma ansiedade grave e nós temos as pessoas que desenvolveram agora em decorrência dessa pandemia que nós estamos vivendo. Então, as sugestões que nós temos para falar de uma forma mais, mais ampla, seria diminuir o acesso a essa gama de informações que está chegando até a gente, até porque, nesse momento, nós já sabemos o que nós precisávamos saber sobre a pandemia. O que provoca, os meios de contágio, as formas que você tem de se prevenir. Então, todos nós sabemos disso. Então, diminuir essa gama de informações que está chegando até a gente pela televisão, pelas redes sociais, por todos os canais está chegando muita informação. E, às vezes, nós temos uma dificuldade imensa de filtrar isso daí. Então, é interessante nós diminuirmos isso e cuidarmos da gente, dos entes queridos da gente, principalmente dos idosos, diminuir essa gama de informações que estão chegando até eles, porque é um medo, essa ansiedade. Lembrando que a ansiedade é um sofrimento por coisas que ainda estão por vir. Então, é cuidar disso, cuidar da alimentação, cuidar da sua imunidade, é o básico que nós podemos nesse momento. E caso extrapole essa ansiedade sua, que você jogue para um órgão do corpo para sofrer, por exemplo, você começa a ter taquicardia, começa a ter sudorese, começa a ter algum problema gastrointestinal, começa a não dormir, aí já realmente está na hora de você procurar um profissional da saúde emocional. Mas, enquanto isso, é só a manutenção e a prevenção para que isso não se torne mais grave. Professora, muito obrigado. A Stephanie Souza fez uma pergunta aí, falando, olha, minha avó nunca parou dentro de casa e agora com a pandemia, ela está sendo obrigada a ficar dentro de casa. E o médico informou que ela possivelmente está com início de depressão. Como combater a depressão, né? A senhora havia respondido já agora. Então, não tem falar assim, olha, você toma um Doril que combate a depressão, né? Primeiro, nós precisamos realmente fazer esse diagnóstico, e um diagnóstico de doença emocional, ele não é igual um raio-x, que você vai lá no hospital e faz um raio-x. Então, exige todo um contexto, existe toda uma pesquisa com um profissional habilitado para realmente confirmar se está realmente no início do processo de depressão. O processo de depressão, ele é bem diferente da tristeza. A tristeza, geralmente, você fica triste uma semana, duas, e você dá conta de elaborar essa tristeza. Já a depressão, a pessoa tem dificuldades, e isso é uma tristeza constante, e ela vai se agravando e vai sendo contínua, junto com outros sinais, às vezes choro, às vezes come demais ou come de menos, tem um monte de sintomas comportamentais, físicos, sintomas emocionais que nós precisamos averiguar para verificar se realmente é um problema de depressão. O problema de depressão, quando instaurado, geralmente diminui os níveis de hormônio, que nós somos movidos a hormônio, todo o nosso organismo, tipo a ocitocina, a dopamina, a serotonina. E aí, quando esses níveis de hormônio eles baixam significativamente, nós precisamos tratar com medicamento. E aí, quando está bem no início, às vezes só o processo terapêutico pode estimular a formação da serotonina. Agora, lembrando que um processo de depressão, ele não se instaura da noite para o dia, ele demora muito tempo. Então, esse estímulo desses hormônios do prazer, da felicidade, eles também não acontecem da noite para o dia, é todo um processo. Então, é um cuidado maior. O ambiente onde a pessoa vive é muito interessante. Às vezes a pessoa está num ambiente tóxico, com muitas brigas, muita desarmonia, num ambiente carregado mesmo, de muita coisa ruim. Isso acelera, faz ficar mais agravante o processo. Então, não é fácil lidar com uma pessoa com depressão. Então, é um momento que nós precisamos, assim, praticar bastante
a harmonia, o companheirismo, o amor mesmo, principalmente as pessoas idosas, porque já é um processo natural de depressão à idade. E aí, junto com essa pandemia, que já obriga esses idosos a terem comportamentos diferentes, então pode agravar sim. Então, esse cuidado é muito importante, verificar se realmente ela precisa de um cuidado de um profissional da área da saúde emocional. Professora, eu não tenho nem palavras, né? A senhora expôs de uma forma bem clara como é a psicologia. Eu te agradeço muito pela participação nesse nosso bate-papo. Nós iniciamos hoje às 9 horas da manhã com a aula de física, logo depois da aula de história, e eu prometi para eles seria um bate-papo com um profissional de psicologia, e a senhora expôs muito bem, como sempre, né, professora Lourdinha, a psicologia. Obrigado por tudo. Eu que agradeço. Muito e eu obrigado estou à vocês que disposição. participaram da nossa aula de hoje. Eu já vou abrir hoje, pessoal, a nossa votação para qual área você quer conhecer no sábado que vem. Professora, pode fazer as considerações para a gente poder encerrar. Tá bom, eu agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui do meu curso, defendendo, incentivando também as pessoas que têm uma paixão pelos cuidados relacionados à saúde emocional, às pessoas, e estou à disposição de vocês para qualquer dúvida em outro momento, posso voltar, vocês podem elaborar questões, alguma coisa nesse sentido, que sempre eu vou estar à disposição de vocês. E caso vocês optem por psicologia, que venha para a Unibras, e provavelmente serão meus alunos com muito prazer. Tá? Um beijão no coração de vocês. Professora, muito obrigado por sua participação. Lembrando que, nesse momento, nós temos alunos do Brasil todo que foram cadastrados pela UNMB, pela Forte, pela CESUB, pela Faculdade FAGE, FNG, FQM, de todas as unidades do grupo. Então, tem muitos alunos do Brasil todo. Né? Nós estamos falando aqui de Rio Verde, Goiás, onde a professora Lourdinha ministra aula no curso de Psicologia aqui da nossa unidade. Professora, muito obrigado. Eu vou colocar meu telefone aqui no chat para que os alunos possam me mandar uma mensagem, eu possa ser inseridos no nosso grupo do WhatsApp, porque já hoje começa a votação para o curso da semana que vem, pessoal. Que muito ótimo. Obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Até a próxima aula, professora. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigada. Tchau. Obrigado, pessoal. Bom final de semana, bom descanso. Se forem sair de casa, usem máscara, proteção, acima de tudo, sempre. Vamos lá, pessoal. Bom almoço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.